Quem está comigo? O nosso querido Jorge Machado, do portal O Dia. E olha, eu fiz um desafio e esse Jorge... Eita, Jorge! Pois é, Vanusa, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. É isso mesmo, Vanusa, desafio dado, é desafio cumprido. Eu fui atrás de algumas informações do que você me propôs ontem sobre os porquês, alguns porquês sobre a questão do transporte coletivo aqui em Teresina. Vanusa, o que eu apurei foi junto à Prefeitura de Teresina, S-Trans e também do CETUT. Além disso, com também o Sindicato dos Trabalhadores, que no caso é o Sintetro. A primeira informação que eu preciso passar aqui para o nosso telespectador que sofre diariamente com a falta de ônibus aqui em Teresina é que o déficit isso, é de 5 milhões de reais no transporte público. E o que acontece, Vanusa, é que a Prefeitura de Teresina faz um repasse mensal de apenas R$ 850 mil, sendo que a perda, os gastos, é em torno de 5 milhões de reais por mês. E aí o CETUT alega que, por conta disso, por conta dessas perdas, fica impossível a manutenção do sistema mensalmente. A partir dessa informação, a gente tem uma outra pergunta, que é o porquê a Prefeitura de Teresina não paga o valor de fato para o CETUT, para que no caso não tenha essas perdas, né, esse déficit. Então, Vanusa, é o seguinte, a Prefeitura informou que paga esses 850 mil reais por mês, que segundo ela seria necessário para que o CETUT faça toda a questão do transporte público, consiga gerir o transporte público aqui na capital de maneira satisfatória, os 850 mil. Porém, o CETUT do outro lado, que representa as empresas, alega que esse valor de apenas 850 mil que é repassado mensalmente não dá para cobrir nem, por exemplo, vamos as despesas com o pagamento dos trabalhadores, que no caso é a principal reivindicação atualmente, porque por conta disso teve ontem a paralisação. Não dá para pagar, por exemplo, a manutenção nos veículos, não dá para pagar também o diesel, que é o combustível utilizado na frota atualmente em Teresina. Outra também, Vanusa, quando a gente fala em transporte coletivo, a gente pensa apenas nos motoristas e cobradores, mas não é apenas esses trabalhadores que fazem parte do sistema, não. Tem também o pessoal que trabalha nas garagens, o pessoal que trabalha também fazendo a assistência dos veículos, monitorando ele nas ruas. Então, tem muitos trabalhadores que fazem parte do transporte coletivo, fazem parte do sistema e que não somente trabalham dentro dos coletivos. E aí, a partir dessa informação, Vanusa, a Prefeitura alega que faz o valor, o repasse de maneira satisfatória ao CETUT. O CETUT diz que essa perda é de 5 milhões e essa conta não fecha e por isso precisa desse subsídio do governo. E aí, com esse impasse, a gente tem uma outra informação, Vanusa, é que o transporte coletivo hoje na capital, a gente não tem um reajuste na passagem há pelo menos 3 anos. E o que acontece? Hoje, quem paga inteira aqui na capital paga cerca de R$ 4,00. E quem paga a meia, que no caso é o estudante, fica ali por R$ 1,35. Aí o que acontece? O CETUT faz um levantamento anual para descobrir o valor real da passagem de ônibus em Teresina. Segundo o CETUT, esse valor hoje da passagem deveria ser cobrado um valor de R$ 5,00 e uma fração. Só que a Prefeitura, como não fez o reajuste e deixou esse reajuste da passagem há pelo menos 3 anos e permaneceu no valor de R$ 4,00 a inteira e R$ 1,35 a meia, a Prefeitura precisa fazer o subsídio, que é no caso dar um valor a mais para fazer a cobertura dessas perdas. E com isso, esse subsídio que a Prefeitura precisa repassar não está sendo de maneira satisfatória, porque esse subsídio precisa ser repassado a cada vez que uma pessoa utiliza o transporte coletivo. Se um idoso utilizou, se uma pessoa com deficiência utilizou, se um estudante está circulando pela cidade, utilizou também, e até mesmo a pessoa que está pagando inteira, no caso, a Prefeitura também precisa fazer o repasse desse subsídio, que, no caso, segundo o CETUT, não está sendo de maneira satisfatória. Para a gente fechar esse assunto dos porquês, basicamente é o seguinte, Vanusa, a Prefeitura diz que passa de maneira satisfatória o valor e que não vai aumentar esse valor repassado mensalmente. O CETUT
diz que esse valor é insuficiente, portanto, tem essas perdas, e aí essa dívida vai virando uma bola de neve, porque segundo as empresas é de 5 milhões, se a prefeitura paga apenas 800 mil, fica aí um valor a ser coberto de mais de 4 milhões de reais, uma conta mais básica. E aí, mês após mês, essa conta só vai aumentando, e com isso a gente vai tendo menos ônibus circulando na cidade, e aí os trabalhadores vão ficar insatisfeitos, porque de fato não vai cobrir todas as perdas do transporte, e aí vai acabar atingindo quem de fato trabalha nele, que no caso são os trabalhadores que vão ficar sem os seus salários. Bom, realidade de todos esses porquês, de todas essas respostas, é que o povo continua prejudicado. Porque o que acontece? Se por um lado a prefeitura só pode pagar o que está oferecendo, para o outro lado existe a queixa de que não dá para suprir todas as necessidades. Então, para tudo e traz novas oportunidades de outras empresas entrarem no mercado e ter condições de suprir as nossas necessidades. Porque o que acontece? Me desculpa dizer. Tem muita gente querendo pegar ônibus e tem muita gente querendo pagar o que é justo para se andar no ônibus. Porque também não adianta. Se for para aumentar uma passagem de ônibus, para que o cliente que está ali dentro não tenha um ônibus de qualidade, uma condição de qualidade para ir e vir. Gente, bem aqui no sul do Brasil, você vai ver vários empresários andando de ônibus. Todos de paletó, muito... Gente... Os meus impostos eu pago, eu tenho o direito de andar de ônibus e vir aonde eu quiser, da forma como eu quiser. Eu sou uma cidadã, eu tô pagando os impostos. A gente não tem que achar que é bonito todo dia você pagar caríssimo o aplicativo, não. O que o cidadão quer é condição de poder ir e vir num ônibus de qualidade. Eu não vejo nada de mais, acho maravilhoso, sim, quando se tem qualidade, quando se tem ônibus para ir e vir. A questão é, quem vai resolver esse problema? Pois é, mas aí fica no impasse Fica nessa longo. Confusão. Então, assim, eu vou ser sincera. Aí, né, tem condições de manter, mantenha. Não tem condições de manter, pois deixa que outras empresas entrem no mercado e nos dê qualidade. Outra coisa que eu vou pedir aqui. Vou pedir algo aqui para a prefeitura. Libera a faixa dos ônibus para os motoristas poderem andar. Porque, sinceramente, também, gente... Não tem ônibus na cidade. Aí fica aquele trânsito gigantesco, principalmente na João 23 para Frei Serafim, e em outros locais, onde criaram essa situação aí de ônibus poder passar numa faixa e nenhum carro passa ali, porque senão vai ser multado. Mas que ônibus? A gente não tem nem ônibus na cidade. Aí fica uma pista, duas pistas gigantescas que poderiam os carros estarem passando para poder chegar o mais rápido possível nos seus locais de trabalho e também no centro de Teresina. Aí fica essa situação. Me desculpe, isso tem que ser mudado. Libera a oportunidade. É muito mais grave porque pode ter acidente. É muito mais complicado porque quem quer chegar logo não chega, né? E se você deixar fluir o trânsito, todo mundo chega em paz nos seus locais de trabalho. Não tem ônibus suficiente na cidade, então libera as faixas de ônibus para que os motoristas de carro comum possam passar nessas faixas. Porque, sinceramente, gente, é injusto você ter duas faixas paradas, sendo que você vê, como diz minha mãe, um gato pingado, quando você vê um ônibus pingado passando por ali. Isso é chato, gente. Então, assim, a gente tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um monte de gente estressada, não conseguindo chegar nos seus trabalhos, né? Podendo chegar. É muito complicado. Então, assim, tem que se analisar vários pontos enquanto não se resolve a questão do salário dos motoristas, enquanto não se resolve a questão de mais ônibus circulando na cidade, pelo menos liberar as faixas para que os carros possam passar sem serem multados. O povo já não tem dinheiro. Tá conseguindo nem chegar no local de trabalho? Pois é, Vanuzi, você citou um ponto que aconteceu hoje mesmo. Quando eu estava vindo para cá, para o jornal, na Avenida Miguel Rosa, teve um problema de semáforo lá. Meu Deus do céu, foi um caos. Cidade toda. Eu quase não consigo chegar hoje aqui também no programa, gente. Essa é a verdade. Meu programa começou atrasado porque a sinalização estava toda bagunçada. Rapidamente começava, não sei se foi o trovão de ontem, né? Não sei se foi a chuva de ontem, mas algo aconteceu aí nos semáforos. Rapidinho funciona, fica verde, rapidinho fica amarelo, acho que nem amarelo fica. Lá na Miguel Rosa ficou completamente apagado e aí o trânsito ficou muito
né, congestionado e as pessoas tiveram A dificuldade para Jéssica circular. saiu 4h30 da manhã de casa para poder chegar aqui na Coitada. hora, gente. Isso é brincadeira, não. Lá do Porto Alegre. Né? Pensa que é brincadeira? Pois é, e pegando ali a BR-316, ainda teve um acidente lá pela manhã, meu Deus, complicado. Aí tu imagina, chegar. a gente que é dona de casa, tem que chegar em casa, ainda cuidar de menino, de casa e tudo, vamos ter que dormir 7 horas da noite para poder sair pelo menos 3 horas da manhã para chegar aqui. Pois é. Porque as faixas vão estar todas ocupadas com nenhum ônibus passando. E tudo isso está dentro do sistema do transporte coletivo, né? Vamos Porque resolver isso, né? Pois a gente só quer, gente, é que se resolva, porque a população quer isso. Mas qual é a próxima informação que a gente tem? Bom, o meu próximo destaque aqui do portal Dia.com, Vanusa, é um movimento também do transporte eficiente aqui de Teresina na manhã de hoje. Vanusa, pararam de funcionar ao transporte eficiente desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, Vanusa, e justamente aí por conta da precariedade do serviço e infelizmente também da redução de frotas. E aí, Vanusa, a gente conversou com o presidente da Associação dos Cadeirantes aqui do município de Teresina, Wilson Gomes, que falou que essa situação já é de longa data e que, inclusive, no último final de semana, apenas 3 ônibus estavam rodando para atender 5 zonas aqui da capital. Ele disse ainda, Vanusa, que no período da pandemia haviam 18 veículos e hoje apenas existem 5 carros que estão distribuídos aí para atender mais de 3.000 cadeirantes que precisam utilizar o serviço praticamente a todos os meses. E aí, com esse manifesto, Vanusa, o serviço está parado na manhã desta segunda-feira, e dessa terça-feira, perdão, e que só está funcionando de forma excepcional para pacientes que fazem hemodiálise. Então é mais um problema relacionado à crise do transporte público aqui de Teresina. Esse eficiente, no caso, é exclusivo para pessoas cadeirantes e como o presidente Wilson Gomes falou, apenas só tem hoje circulando 5 vans para atender 5 zonas da capital e mais de 3.000 cadeirantes. A situação está complicada, né? E ele está justamente pedindo aí a colaboração dos entes públicos, no caso a Prefeitura de Teresina, para uma nova rodada de negociações para tentar resolver esse problema. Os cadeirantes, Vanusa, nesse transporte eficiente, têm um atendimento mais especializado, porque além do motorista, tem um profissional lá dentro para auxiliar as famílias. É diferente do transporte coletivo. E é muito complicado, porque nesse caso aí, se você não adoecer, você não anda nele. Pois porque é. só tá atendendo gente que tá doente, né? Exato. Fica complicado. E aí no transporte coletivo, o nosso tradicional, com aquele ônibus maior, uma ressalva. O Wilson Gomes também informou uma reportagem que praticamente metade dos ônibus que circulam na capital não tem o acesso para os cadeirantes. E por isso eles precisam utilizar o transporte eficiente. Claro, durante toda essa terça-feira a gente vai acompanhar os desdobramentos desse manifesto. Muito complicado, viu? Isso é sério e é urgente. A gente está falando todos os dias de transporte Todos os público. dias. Parece que é um problema de agora, mas não, pessoal. E todo mundo precisa. Eu, você e todos nós precisamos desse cuidado. Não tem essa conversa, não. Obrigada pelas informações. Vamos estar sempre levando informações sérias para o nosso povo que está assistindo o Bom Dia News. Muito obrigada, tá, Por Jorge? nada, até amanhã.